Can you believe all this talk about GLP-1s? Of course you can. It's all people talk about. Have you heard about Future Health, though? They make access to qualified doctors that know GLP-1s easier than ever. People can struggle with weight loss for years, trying various diets and exercises without lasting success. With GLP-1s, many people notice a reduction in cravings and felt more in control of their eating habits, which lead to weight loss, physical health, and feeling more optimistic about their future. Feeling good is most important, and no matter what you do to be healthy or to get in good shape, now science can be utilized. Everyone wins. They give millions of people affordable access to knowledgeable providers who really know weight loss medications for less than $3 a day. Find out if weight loss meds are right for you in 3 minutes at tryfh.com. That is tryfh.com. Tryfh.com. Future Health is not a healthcare services provider. Meds are prescribed at provider's discretion. Results may vary. Sponsored by Future Health. Do you know the number one thing that surprises engaged couples? Take a guess. The sheer amount of decisions they have to make while planning a wedding. Indoors or outdoors? How many guests? Are kids invited? Controversial. Which cake flavor? Seriously, how do you even begin to figure out what's right for you? That's where Zola comes in. Zola has everything you need to make every wedding decision a piece of cake, from choosing your dream wedding venue and vendors to deciding how to best spend your budget. With tons of customizable wedding websites, save the dates, and invites, every detail will feel like you. Zola will even help you choose the gifts, experiences, and cash funds you really want. The next thing you know, you've planned your whole wedding all in one place. From getting engaged to getting married, Zola has everything you need to plan your wedding in one place. Start planning at Zola.com. That's Zola.com. Olá, está começando mais um episódio do Porta Estreita. Eu sou Alberto Júnior, esse é o episódio de número 1. Que bom ter você aqui conosco para juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. O estudo dessa semana tem como título O Amor Generoso e Incondicional de Deus. Quando a gente fala sobre o amor de Deus, a gente vê que Deus ama com generosidade. E talvez a gente se pergunte, mas por que Deus ele nos ama com generosidade? Porque nós não merecemos o amor de Deus. Não merecemos esse amor maravilhoso, esse amor extraordinário que nos alcança em todos os momentos da nossa vida. E o nosso verso do estudo de hoje está no livro de Oséias, no capítulo 14, no versículo 4, que diz assim: Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Nós podemos ver aqui a generosidade do amor de Deus. Então, nós temos um exemplo bíblico, que é o exemplo de Pedro e também de Cristo. Nós podemos ver que Jesus estava ali com os discípulos, ele falava a respeito ali da sua morte, do que iria acontecer em breve. E Pedro olhou para Jesus e disse: Olha, Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais vou te negar, eu jamais vou te abandonar, eu vou estar com o Senhor em todos os momentos da vida, nem que se for preciso dar a vida por amor a ti. E Jesus disse para Pedro: Pedro, você não sabe o que está falando, Você vai me negar 3 vezes, Pedro. E aí nós conhecemos muito bem a história, porque Pedro, ele confiava em si mesmo, ele confiava nas suas escolhas, ele confiava na sua maneira de pensar, e ele tinha no coração um amor por Jesus. Mas ele tinha também muito amor por si mesmo, porque ele confiava demais em si mesmo. Então agora a gente percebe ali, no momento em que Jesus estava sendo açoitado, saindo para ser crucificado, Pedro negando Jesus, e Jesus morre, ressuscita, aparece para os discípulos ali na beira da praia, e agora Jesus tem um diálogo com Pedro. Esse diálogo é um diálogo muito interessante, porque Pedro ele estava muito abatido com o que tinha feito por ter negado a Cristo. E o interessante é que Jesus começa uma caminhada com ele ali à beira da praia, e por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E por 3 vezes Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E o interessante é que na 3ª vez que Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro disse para Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas.
Então nós podemos ver aqui que muitas vezes nós também falamos que amamos a Deus. Amamos a Deus, temos Deus na nossa vida, mas amar a Deus é muito mais do que apenas falar. Amar a Deus é se entregar a Ele, é depender dEle, é viver uma vida de acordo com a vontade dEle. E nós podemos ver aqui a generosidade do amor de Deus, né? Por quê? Porque no momento em que Pedro negou a Cristo, Cristo não o excluiu, Cristo não o abandonou. Pelo contrário, Cristo, ele aceitou o pedido de desculpas de Pedro. Esse amor é um amor maravilhoso, porque mesmo o ser humano errando, mesmo o ser humano indo contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus, Deus ele sempre vai em busca de restaurar o coração do ser humano. Então Jesus ele restaurou Pedro, para destacar aqui algo muito importante, que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós falhamos. Muitas vezes nós erramos, muitas vezes falhamos e a vida nossa é assim, erramos, falhamos. E eu gosto muito de uma frase, né, que o pecado na vida do ser humano ele é um acidente de percurso, não é algo premeditado. Mas a gente vai falhar, a gente vai errar e às vezes o que acontece quando erramos e falhamos, o inimigo ele coloca na nossa mente de que nós não somos dignos do amor de Deus, não somos dignos das misericórdias de Deus, e isso faz com que nós venhamos nos afastar ainda mais de Deus. Então, na história de Pedro, nós podemos ver aqui a paciência de Deus e também a importância de sempre buscar reconciliação com Deus. Então não importa qual foi o seu pecado, não importa qual foi o seu erro, não importa as suas dificuldades, Deus ele sempre está de braços abertos para nos receber. Nós precisamos ir até Ele, precisamos buscá-lo, porque Deus é um Deus que nos ama. Mas o amor de Deus também é um amor que supera as expectativas. Eu queria ler com você o que está no livro de Êxodo, no capítulo 33, do versículo 15 ao versículo 22. Vamos abrir a Bíblia, se você tem a Bíblia aí, vamos juntos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 33, no verso 15 ao versículo 22. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Então, até aí o verso 22, nós podemos ver aqui Moisés pedindo para ver a glória de Deus. E é interessante que a gente observa que Moisés ele subiu ao monte para receber ali as tábuas de pedra. E Moisés ele estava ali para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Mas Moisés ele acabou demorando bastante lá no monte. E agora então o povo lá embaixo pediu para que Arão fizesse para eles um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar o bezerro de ouro. E olha só como que as coisas são. Deus demonstrando cada vez mais o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia para com o povo de Israel, e o povo lá embaixo, em vez de aguardar, em vez de estar ali buscando a Deus, esperando, aguardando para que Moisés voltasse até o povo, nós percebemos que o povo estava de alguma forma insatisfeito. E eles queriam agora um Deus que fosse um Deus diferente do Deus de Israel, que fosse um bezerro de ouro. E olha, com toda essa situação, Deus, ele continuou a amar um povo rebelde. Nós sabemos que Moisés intercedeu pelo povo perante Deus.
mas Deus escolheu amar o povo, um povo que se rebelou contra ele. E sabe, o amor de Deus ele vai além do que nós podemos imaginar ou até mesmo merecer. O amor de Deus ele nos alcança em todos os momentos da nossa vida. E olha, a gente pode ver a situação, né? Deus ele não apenas perdoou os israelitas, mas ele continuou comprometido com eles. Então às vezes você tem aquelas pessoas que falam assim, olha, eu perdoo, mas eu não esqueço. E como seres humanos, nós perdoamos e é verdade, às vezes a gente não esquece. Porém, Deus é diferente. Quando ele nos perdoa, ele esquece dos nossos pecados, ele esquece dos nossos erros. O amor de Deus ele não está limitado pelas nossas falhas, mas pela sua misericórdia. Então eu acho que isso é um ponto muito importante para nós termos em mente, que o amor de Deus ele não está limitado, né, aos nossos erros e falhas, porque senão nenhum de nós estaríamos salvos. Todos nós estaríamos perdidos, condenados eternamente. O amor de Deus ele está fundamentado nas suas misericórdias. E nós podemos ver também que às vezes o ser humano ele não corresponde ao amor de Deus. E no nosso texto lá de Oséias, nós temos ali a metáfora, né, de Oséias e a sua esposa infiel como exemplo do compromisso de Deus com o seu povo, mesmo diante da rejeição e da infidelidade. Então, Deus querendo sempre se aproximar do povo, sempre estar com o povo, cuidar do povo, e o povo sempre se rebelando, sendo infiel a Deus. Como que isso pode mudar a nossa perspectiva sobre o amor divino? Será que nós temos buscado a Deus? Será que nós temos permitido que Deus ele trabalhe na nossa vida, no nosso coração, nos ajudado a entender cada vez mais esse amor maravilhoso? No texto que nós lemos, nós temos aqui um simbolismo de Oséias e a sua esposa. Essa história, ela realça o amor incondicional de Deus e o seu desejo de restaurar o nosso relacionamento com Ele, mesmo quando nós falhamos. Essa história, ela precisa fazer parte da nossa vida, porque Deus ele não se afasta de nós, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar das dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos e passamos. O desejo de Deus é sempre querer nos alcançar. Mas a pergunta é, será que nós temos permitido que Deus trabalhe na nossa vida? Será que nós temos nos aproximado de Deus cada vez mais? Deus ele deseja nos transformar, ele deseja mudar a nossa vida e nós precisamos estar abertos a isso. Então, muitas vezes nós não... Do you know the number one thing that surprises engaged couples? Take a guess. The sheer amount of decisions they have to make while planning a wedding. Indoors or outdoors? How many guests? Are kids invited? Controversial. Which cake flavor? Seriously, how do you even begin to figure out what's right for you? That's where Zola comes in. Zola has everything you need to make every wedding decision a piece of cake, from choosing your dream wedding venue and vendors to deciding how to best spend your budget. With tons of customizable wedding websites, save the dates, and invites, every detail will feel like you. Zola will even help you choose the gifts, experiences, and cash funds you really want. The next thing you know, you've planned your whole wedding all in one place. From getting engaged to getting married, Zola has everything you need to plan your wedding in one place. Start planning at Zola.com. That's ZOLA.com. This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem.
Now get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. Não correspondemos ao amor de Deus. Muitas vezes, nós queremos Deus apenas naqueles momentos de dificuldade da vida, para que Deus resolva um problema financeiro, um problema de saúde, um problema talvez que nós não conseguimos resolver. E nós precisaríamos entender que o amor de Deus, ele vai muito além do que resolver os nossos problemas. O amor de Deus é um amor que nos alcança todos os dias na nossa vida. E nós não podemos ser infiéis a Ele. Como a esposa de Oséias, nós precisamos buscar ao Senhor, precisamos depender do Senhor e precisamos entender esse amor grandioso, esse amor maravilhoso. Mas esse amor divino, ele é um amor também que nos concede liberdade. Deus, ele não nos força a amá-lo, ele não nos obriga, ele não impõe o seu amor para conosco. Deus, ele nos ama espontaneamente, sem necessidade de algo em troca. Deus, ele não vai dizer assim para você, eu vou amar você se você me der tal coisa. Eu vou amar você, eu vou demonstrar o meu amor por você se você não errar, se você não falhar. Deus nos concede o livre-arbítrio. E você pode se perguntar assim, mas o que seria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o poder de escolha que Deus concede a cada um de nós. Nós podemos aceitar ou rejeitar esse amor. Nós podemos amar a Deus, nós podemos escolher viver para Deus, ou nós podemos renegar a Deus, nós podemos deixar Deus de lado, não escolhendo o seu amor, a sua graça, as suas misericórdias na nossa vida. Então, isso é uma questão de escolha, servir a Deus, amar a Deus, viver para Deus. Só que o que define essa questão é justamente a nossa escolha. Deus nos dá liberdade para escolher aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Então, se eu quero a Deus, eu vou amá-lo porque eu o amo, não porque ele me força, porque ele me obriga, porque eu tenho medo de Deus. E eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa que me disse assim, olha, eu tenho medo de Deus. E eu perguntei, mas por que você tem medo de Deus? Eu tenho medo de Deus porque um dia Deus ele vai trazer a juízo todas as coisas. E eu fiquei me perguntando, às vezes muitas pessoas elas temem a Deus não porque amam a Deus, mas porque elas têm medo das consequências das decisões erradas que elas fazem. Então, nós precisamos amar a Deus e entender que não precisamos ter medo de Deus, precisamos ter medo de ficar longe de Deus. Eu acho que aqui está um ponto muito interessante para a gente poder pensar. Estar longe de Deus é o que deve realmente nos dar medo, preocupar a nossa vida. E aqui eu faço um convite para você, eu não sei como está a sua vida, mas se você está longe de Deus, há tempo de voltar. A oportunidade, a chance, Deus fala com você, Ele te convida o tempo todo para que você volte para Ele, para que você entregue a sua vida a Ele. E se talvez você ainda não entregou a sua vida a Deus, ainda há oportunidade, ainda há graça, ainda há esperança. Nós temos que aproveitar essa graça e essa esperança que Deus ele concede a cada um de nós. Então, o livre-arbítrio é o poder que nós temos de escolher, de aceitar ou rejeitar esse amor. Deus ele poderia simplesmente nos programar, vamos dizer assim, para amá-lo automaticamente. Mas aí nós não seríamos seres humanos. Seríamos robôs controlados por um Deus que não quer ser contrariado. E Deus, ele nos ama, mas ele quer que esse amor ele seja um amor recíproco. É um amor que nós amamos de coração. O livre-arbítrio ele é essencial para que o amor ele seja genuíno. Então, se eu amo a Deus, eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. Eu vou escolher Jesus, eu vou querer as coisas de Deus porque eu o amo, porque eu o aceitei como o meu Senhor e Salvador. Em Mateus capítulo 22, do verso 1 ao verso 14, nós temos ali a parábola do banquete do casamento, a parábola das bodas. E nós podemos perceber que essa parábola ela reforça que nós somos chamados, mas a resposta depende de nós.
Ou seja, Deus, ele nos chama, ele todo o tempo, através do Espírito Santo, ele está nos chamando, ele está falando conosco, ele está tocando na porta do nosso coração ali, dizendo, olha, abre a porta, eu quero entrar, eu quero fazer parte da tua vida. E agora a decisão é nossa, se nós vamos querer aceitar ou não. Isso nos mostra que o amor de Deus, ele nunca é forçado, mas ele é sempre oferecido. Então Deus não vai forçar você a nada, mas ele vai oferecer o seu amor, a sua graça, e nós precisamos aceitar. Nós podemos ver na lição de hoje como o amor de Deus ele pode transformar as nossas relações humanas. Às vezes, tem alguma pessoa que faz uma coisa que a gente não gosta e a gente vira a cara para a pessoa, a gente não quer mais saber da pessoa. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa que nos desagrada e nós pensamos que o mundo acabou. Nós precisamos aprender de Deus. Precisamos que Deus transforme as relações que nós temos uns com os outros e entender que as pessoas também erram. Você erra, eu erro, todos nós erramos. E mesmo errando, Deus, ele nos perdoa e Deus, ele nos alcança com o seu amor. Então, se nós somos perdoados por Deus, nós devemos também perdoar as pessoas que erram, as pessoas que falham conosco. Nós precisamos refletir sobre o amor divino. O amor divino ele tem a ver com perdão, porque Deus nos perdoa, mesmo não merecendo. E alguns podem dizer assim, mas eu não vou perdoar fulano porque foi ele que errou, foi ela que errou. Ele que tem que vir aqui pedir perdão, pedir desculpas. Entenda que o perdão é algo que a gente oferece. E a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. Então, se nós somos perdoados por Deus, se nós nos relacionamos com Deus, se nós aceitamos o amor de Deus na nossa vida, nós também vamos perdoar as pessoas que nos ferem, que nos magoam. Mas o amor de Deus, ele também demonstra compaixão e ações de cuidado com o próximo. Então, quando nós temos esse amor, o que nós vamos fazer? Nós vamos querer, de alguma forma, refletir esse amor na vida de outras pessoas, demonstrando compaixão, ajudando as pessoas com as suas necessidades. E esse é um desafio para nós, amar como Deus nos ama, mesmo os que parecem imerecedores do nosso amor. Você já parou para pensar nisso? É um grande desafio. Mas veja, o nosso desafio maior não é perdoar as pessoas, não é amar o nosso próximo, não é tentar de alguma forma demonstrar amor para com as pessoas. Esse não é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio é ter um relacionamento autêntico e verdadeiro com Deus. É entender o amor de Deus e permitir que Deus ele trabalhe na nossa vida, no nosso coração. É permitir que Deus faça as mudanças que precisam ser mudadas na nossa vida, porque a partir do momento que você tem um relacionamento autêntico, um relacionamento verdadeiro com Deus, você vai entender que você não é merecedor da graça de Deus, você vai entender que você não é digno, você vai entender que você erra, que você falha, que você tem os seus defeitos, e o teu irmão, a tua irmã, também erra e também falha. E se Deus perdoa você, você também deve perdoar as pessoas que te ferem e que te magoam. Deus, ele nos chama para uma vida transformada por seu amor. Deus nos chama para uma vida transformada pelo seu amor. O nosso desafio é ser transformado por Deus todos os dias da nossa vida. E eu gostaria de encorajar você para aceitar e refletir o amor generoso de Deus na tua vida. Aceite esse amor, viva esse amor e entenda que Deus ele nos ama, ele nos compreende. E entenda uma coisa, você não foi longe demais. Deus, ele quer alcançar você, ele quer alcançar o teu coração, ele quer alcançar a tua vida. E você precisa apenas permitir. Às vezes alguns pensam assim, eu preciso resolver tudo na minha vida para eu ir até Deus. Entenda que a primeira coisa que Deus quer é o teu coração, é você abrir a porta do teu coração para que ele entre, para que ele faça morada. E depois as mudanças, elas vão pouco a pouco acontecendo na tua vida. Cada vez mais você vai sendo transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Bom, chegamos aqui ao final desse episódio do nosso podcast. Na semana que vem estaremos aqui novamente estudando um pouquinho mais a Palavra de Deus com o nosso guia de estudos da lição da Escola Sabatina. E eu quero convidar você
acompanhar aqui conosco o canal do Porta Estreita, onde o objetivo é nos aproximar mais de Deus, aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, se você gosta de ler a Bíblia, se você gosta das coisas de Deus, aqui é o seu lugar. Eu convido você para participar conosco na semana que vem aqui do Porta Estreita, tá bom? Deus abençoe muito você. Quero fazer uma oração com você nesse momento. Posso? Vamos juntos então orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos a respeito da generosidade do amor de Deus. Como é bom saber, Pai, que o Senhor tenta o tempo todo nos alcançar. Nós queremos agora abrir a porta do nosso coração e permitir que o Senhor habite na nossa vida, no nosso ser, no nosso coração. E se porventura, Pai, nós temos alguma coisa que tem nos impedido de aceitar esse amor, que o Senhor retire isso da nossa vida, Pai, para que o Senhor faça morada na nossa vida, no nosso coração. Nós entregamos a Ti a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você e nós nos encontraremos na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Can you believe all this talk about GLP-1s? Of course you can. It's all people talk about. Have you heard about Future Health, though? They make access to qualified doctors that know GLP-1s easier than ever. People can struggle with weight loss for years, trying various diets and exercises without lasting success. With GLP-1s, many people notice a reduction in cravings and felt more in control of their eating habits, which lead to weight loss, physical health, and feeling more optimistic about their future. Feeling good is most important, and no matter what you do to be healthy or to get in good shape, now science can be utilized. Everyone wins. They give millions of people affordable access to knowledgeable providers who really know weight loss medications for less than $3 a day. Find out if weight loss meds are right for you in 3 minutes at tryfh.com. That is tryfh.com. Tryfh.com. Future Health is not a healthcare services provider. Meds are prescribed at provider's discretion. Results may vary. Sponsored by Future Health. It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life. That's what I love about Chumba Casino. They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play, like spin slots, bingo, and solitaire. You can claim free daily login bonuses, too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.